Tudo bem, gente? Então, sejam bem-vindos a mais um Elastic Meetup. Né? Obrigado pela presença de todos, obrigado M4U aí por ceder o espaço, principalmente pelas pizzas e pela cerveja. Né? Quem tiver interessado em fazer, quem não é da M4U aí, quem tiver interessado em fazer um evento desse, é só falar comigo. E a gente ajuda, a gente patrocina aí também pizzas e cervejas aí, comidas e tal. A gente ajuda com isso. Né? A gente vai começar com a apresentação do Luiz, né, que ele vai contar um pouquinho de como é que o stack é usado aqui na M4U. E depois eu vou fazer mais uma apresentação falando mais do produto em si, da tecnologia em si. Boa noite, pessoal. Sou o Luiz Antônio. E eu vou estar falando um pouquinho sobre um caso de uso interessante que a gente teve na nossa equipe lá de produtos recorrentes, que foi a migração de um legado com arquivos de log gigantesco para o Kibana e Elasticsearch. Bom, uma pergunta que é interessante responder é por que efetuar log? Porque tem muito sistema que já trabalhei, conheço, que toda informação é logada em banco de dados, né? Logada em arquivo. Também é transacional. O que fica difícil você conseguir investigar problema, analisar padrões, fazer até monitoramento, às vezes análise de comportamento para ver como o usuário usa efetivamente a aplicação. E logar é uma coisa interessante também, porque permite que você analise consiga fazer um rastreamento, uma rastreabilidade de tudo que está acontecendo entre os diversos serviços que são integrados. Né, Maguinho? Bom, o que é importante logar? É importante logar todos os seus ambientes, dev, stage e produção, até porque para você, se tiver algum problema em dev, você conseguir fazer um rastreamento para ver se o seu log também está bom, porque pode ser que você só descubra na lista de produção que você não está logando uma coisa que seja importante. Os microserviços, diversos microserviços, é interessante, inclusive, ter uma forma de você correlacionar as integrações, as interações entre os sistemas, entre as chamadas das APIs, para que você possa rastrear uma transação de ponta a ponta, os monolitos, e também é interessante o tráfego web. Hoje a gente tem outras ferramentas, como por exemplo o Relic, o Datadog, que faz esse tipo de monitoramento de tráfego web, e não costumo usar muito aqui no caso. Bom, o problema que a gente se deparou no início era que a gente tinha diversos servidores e dentro de cada servidor várias aplicações sendo executadas e cada aplicação gerando vários arquivos de log. Quando a gente tinha algum problema que necessitava de investigação, a gente tinha que ir logando em vários servidores atrás do arquivo de log, fazendo grep, para ver onde é que estava o problema. Quando era mais de um sistema, tinha que fazer em vários e tentar fazer a correlação, né, entre um serviço e o outro. Uma forma que a gente pensou para resolver a questão do log foi fazer uma indexação de tudo que é interessante se fazer uma busca depois na aplicação. E também tem uma interface única para você poder fazer essa busca, porque não adianta também você indexar tudo e ter que usar vários sistemas para poder fazer uma busca de log. E tem uma interface também de monitoramento, a gente possa monitorar o comportamento da aplicação, as transações que estão acontecendo, e também é importante a correlação entre os eventos que estão acontecendo na aplicação. E aí a gente optou por usar o Elk, que ele consiste basicamente do Elasticsearch, Logstash e o Kibana. No nosso caso, a gente teve mais um componente que é o Filebit. Aí eu vou estar falando um pouquinho sobre cada um desses componentes aqui. Bom, o primeiro componente é o Filebit, que é o shipper. Ele é responsável por fazer uma espécie de tail nos arquivos de log e bufferizar e mandar para o Logstash.
Uma coisa interessante que o Firebit tem que é o mecanismo de backpressure, porque se o servidor do Logstash ou o Elasticsearch estiver muito sobrecarregado, ele consegue segurar um pouco, diminuir o throughput de envio de log para o Logstash. E também tem um controle de leitura. Então, por exemplo, o servidor caiu, reiniciou, voltou, a gente consegue pegar, continuar de onde a gente parou o log. Isso é bem interessante. E aqui foi mais ou menos como a gente organizou. Tinha vários containers, um Firebit em cada servidor, vários containers para o servidor, e ele mandando para o Logstash, que mandava para o Elasticsearch e o Kibana. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Você usa o Logstash para enfileirar também? Não entendi. Usa o Logstash para enfileirar as mensagens ou não está precisando ainda? Não, a gente não está precisando ainda. A gente manda direto para o Elasticsearch. Quanto giga de log por dia? Quanto giga de log por dia? A gente está com uma base de 60, 70 mais ou menos. Gigas por dia? Total ou total, né? Total. Por dia? Por dia. Pô, não, por dia? Por dia. E por semana? Então as métricas ali que são interessantes, que eu vou mostrar lá no final. Você vai falar sobre snapshots, procedimentos? Sim. O Firebit só serve para o Logstash ou serve para enviar para outros? Então, ele pode enviar diretamente para o Elasticsearch, se você quiser. Mas é para essas técnicas. Mas a gente manda para o Logstash para fazer transformações no arquivo de log. Você pode fazer transformação no JSON, inserir campo, remover, renomear, taguear. O segundo componente é o Logstash. E ele recebe tudo que é enviado pelo Firebit e manda pelo Elasticsearch. Uma coisa interessante que ele faz é receber um log, e pode ser no formato log4j puro, sem nenhuma estrutura, ou pode ser, por exemplo, um JSON já formatado. E aí você configura cada entrada dessa com o formato do seu log. Após essa estruturação, você pode fazer filtro, você pode inserir campos novos, você pode também renomear campo, remover, colocar informações de metadados no seu log, e aí você pode mandar para o Elasticsearch. Além do Elasticsearch, você tem diversos outros plugins que você pode utilizar. Você pode mandar para o S3, por exemplo. Você pode armazenar em disco. Você pode mandar para algum outro serviço customizado. E também para a entrada a mesma coisa. Você pode ler direto do Kafka, por exemplo, do Redis. Você pode ler de diversas outras fontes. E no nosso caso a gente usa ele conectando no Firebit. E ele conecta direto no Elasticsearch. Bom, o Elasticsearch, ele é baseado na verdade, usa o motor do Lucene por baixo. É bem famoso que todo mundo esteja familiarizado com ele, né? É um GitHub disso. Hã? E permite você fazer busca, indexação. Ele é distribuído. Então, você consegue ter partes do log de um índice em um servidor e outras partes do mesmo índice em outro servidor. Então, dependendo de como você faça a busca, você pode fazer uma busca mais rápida, porque você vai processar informações, pedaços diferentes do mesmo log, do mesmo índice, em servidores diferentes. E ele também trabalha em cluster, você pode ter réplicas que a gente chama de shard, que é a unidade mínima de indexação. Então você pode ter um shard numa máquina e uma réplica daquele shard numa outra. Que se aquela máquina cair, você tem uma outra que assume. Então você não tem perda de dados, o cluster consegue continuar funcionando. Ele tem uma API REST muito interessante que permite você fazer snapshot, restore, indexar, fazer busca. E é a API que o Kibana usa para fazer a consulta dos dados. Tem o Kibana, que é a parte visual do Elasticsearch. Ele conecta no Elasticsearch e aí você consegue montar dashboards, visualização, consegue executar queries diretamente no Elasticsearch.
A versão 5 agora tem um XPack que permite você, além disso tudo, monitorar o Elasticsearch. Eu até botei uns prints ali mais para frente. Mas você consegue monitorar o cluster, ver o tamanho de cada índice, se tem algum shard que não está replicado no cluster. É uma ferramenta bem poderosa. Assim que a gente começou a jogar os logs para o Elasticsearch, a gente começou a ter diversos problemas. A gente teve problema com memória, out of memory acontecendo direto no servidor. Tinha problema de disponibilidade, porque às vezes caía um nó e o logstash não conseguia chipar o log para lá. O Firebit às vezes caía também, não conseguia. Aí a gente acabava às vezes perdendo alguns logs, porque ele não conseguia mandar, estourava o buffer de memória, de armazenamento local, e aí ele passava a ignorar os logs que a gente estava mandando. E também tinha muito problema de performance, questão de fazer busca. Às vezes a busca demorava muito, sabe? Demorava 5 minutos para fazer uma busca de um log. Às vezes dava timeout, demorava muito para indexar, às vezes o log ficava muito atrasado, sei lá, ficava 3, 4, 5 horas atrasado. Então, quando a aplicação diminuía o throughput de log, que ele conseguia melhorar e chegar mais próximo do tempo real. E Falando assim de performance, a experiência que eu tive é, obviamente, quanto mais memória e mais processamento, melhor. Uhum. Mas você precisou otimizar alguma coisa, fazer alguma... Sim, a gente precisou otimizar. Quando a gente começou mesmo, a gente começou até no ambiente de dev, a gente começou só com uma máquina mesmo. Depois disso, a gente foi para o cluster, porque não podia ficar só com uma em produção. A gente foi para um cluster com 3 máquinas e começou a trabalhar com ela. Mesmo assim, a gente continuou tendo problemas. E a gente foi resolvendo, fazendo um tuning bem fino mesmo, de número de shards por índice, número de réplicas, tempo de refresh do índice, tempo de merge do índice. Então, foi muita coisa que a gente teve que ir estudando e fazendo aos poucos. Hoje são quantas máquinas? Hoje são 3, são 3 máquinas. Quanto de RAM e quanto de processador? As máquinas são uma M4 Large, tem 8 GB de RAM, com 2 processadores. A gente começou a ter problemas com a dupla Firebit e Logstash. Primeiro porque a gente estava começando a trabalhar com servidores efêmeros, então a gente não tinha mais esse conceito de gerar log em arquivo, a gente queria acabar com geração de log em arquivo. E o FluentD, ele se mostrou uma opção interessante porque ele tem um driver de log nativo para ele no Docker. Então, do Docker, você consegue mandar direto para o FluentD, por exemplo, para o Elasticsearch, se você quiser. Você tem um cluster de FluentD ou você tem um FluentD em cada máquina? Como é que é? A gente só tem um FluentD. Como é que funciona o multiline? Você tem log multiline? Log multiline. Então, as nossas aplicações, elas logam já em JSON. Sim. E aí... Mas o seu JSON é completo uma linha ou ele é cada campo uma linha? É completo uma E linha. vocês bateram já se não me engano, esse log drive ele é UDP, se não me engano. Vocês já bateram no limite de mensagem do UDP? Não, a gente não bateu. A gente, assim, além de um, a gente tem um outro, mas é só para fazer um load balance. Não, Os assim, dois não rodam ao mesmo tempo. Quando eu falei de mensagem, eu expressei errado. de UDP. É limite de caracteres, no caso. Ah, sim, não. Não, quando bate com uma stack trace, já passa. Não, a gente tem logado stack trace. A gente nunca teve esse problema. Vocês já tiveram esse problema? Vocês tiveram problema de payload também? Oi? Vocês tiveram problema com payload no caso? Tivemos, a gente resolveu de outra maneira. Bom, Eu tive problema, mas assim, na máquina de produção foi ok, na máquina de dev, que é menor inferior, eu tive esse problema. Mas aí com a de dev eu meio que... deixou passar. Deixei passar. Kit de produção não tive esse problema, entendeu? Ainda. Óbvio, né? Bom, ele faz basicamente o trabalho do Logstash, além de ter o plug, de ter o driver nativo do Docker
e também fazer o trabalho do FileBit, que é chipar o log, ele arquivo e chipar. E o que a gente decidiu fazer? Ao invés de gerar um arquivo, tem um outro processo que fica dentro desse arquivo, eu não tenho no arquivo, jogando para o logstash, fazer conversão, filtrar e mandar para o Elasticsearch, a gente resolveu configurar o log do nosso container para mandar direto para o FluentD. Além do Elk, tem essa stack que é conhecida como EFK, que é Elasticsearch, FluentD e o Kibana. Que é mais ou menos essa arquitetura aqui. Você tem uma série de logs que você manda para o FluentD manda para o Elasticsearch e o Kibana lê esses eventos do Elasticsearch. Essa aqui é a arquitetura que a gente montou. A gente trabalha com o Nomad. Não sei se vocês conhecem o Nomad, mas ele é como se fosse um Mesos, um Kubernetes. E a gente tem alguns servidores com o agente do Nomad instalado e as aplicações são deployadas ali. Então, uma aplicação pode estar aqui, ela pode morrer para um outro servidor e a gente não se preocupa em levar o log, porque ele é mandado direto para o FluentD. Conectado, a gente só trabalha com Docker, containers Docker. Então, o container Docker ele é conectado com o driver do FluentD e tem um agente do FluentD rodando num servidor que recebe esses logs direto do container. Do FluentD, ele manda para o Elasticsearch e dentro do Elasticsearch a gente tem uma ferramenta que é o Curator. Ele é uma espécie de uma aplicação batch que fica executando no servidor. O que ela faz é pegar os últimos X dias de log, que no nosso caso são os últimos 7 dias de log que a gente armazena, e mandar para S3. Esse é o procedimento. Pode backup. Se você mandar ela, tu exclui. Então, basicamente o que ele faz ele pega tudo que está no Elasticsearch, manda gerar um snapshot usando a própria API do HTTP do Elasticsearch. Então ele gera um snapshot e manda para lá, para o S3. O segundo passo de execução desse job é pegar tudo que é mais antigo que 7 dias, ou que a gente configurar lá, e apagar. Você já teve problema nesse snapshot? Eu tive esse problema ontem. Eu ainda não parei ainda para analisar direito. Quando eu fui executar o snapshot, eu teve algum problema de caractere, pelo que eu entendi, algum caractere que ele está quebrando. Mas você está olhando o status do seu snapshot? Então, não parei ainda para ver muito a... Não, ele foi sucesso ou deu algum erro? Deu erro. Então, aí, pelo que pouco que eu vi, parece que foi algum caractere que está quebrando o processo. Eu ainda não analisei muito. Alguém já teve esse problema? Não, dentro do... Eu acho que a gente esteve indexando, né? A gente esteve indexando, mas é do Elasticsearch rejeitar a indexação, o comando de indexação, então, mas não para criar snapshot. Mas já está lá, eu não consigo tirar. Inclusive, quando eu vou levantar o meu... mas pode o Elasticsearch está dando pau. Pode não ser só caractere, pode ser também timeout na API do AWS. Que acontece com frequência com a gente. Não é isso. Você pegou esse erro no momento que você está fazendo snapshot? Não eu já, é assim, eu conectei na máquina mesmo e fiz o pulo lá na mão e dá aquele... Entendi. Só que eu ainda não parei ainda para ver a fundo ainda. Pelo pouco que eu só dei ontem de noite, hoje eu não consegui pegar para ver esse erro. Pelo que eu lembro de ontem era só caractere. Eu não sei como é que você faz, mas por exemplo, tem uns plugins para o S3 que você cria um repositório no Elasticsearch e aí ele já manda direto para o S3. Tem também a alternativa de você jogar, sei lá, em disco e de lá ele mandar, mas é mais interessante mandar direto. Aí você está usando o plugin de repositório? Não, ainda não estou. O meu está bem cru ainda. Tá, então provavelmente você deve gerar em disco, né? Sim. E de lá mandar para manda o... isso. Talvez fosse interessante experimentar isso. Não, eu estou pensando em botar Porque uma coisa interessante é que, por exemplo, ele só apaga o log se ele ver que o snapshot foi com sucesso. Então isso é importante, porque ele não vai apagar uma coisa que ele não fez o backup. E o Curator é interessante que ele roda em um só dos nossos servidores de Elasticsearch. Não precisa ter um cada um. Porque como eles se comunicam,
ele mesmo consegue ir lá pegar e mandar para S3. Uma outra coisa que a gente está implementando, que a gente começou a estudar agora, além do Curator mandar para S3, a gente no FluentD também mandar para o log bruto, né? Antes de processar pelo Elasticsearch. Mandar direto para S3. Por quê? Primeiro que tem, dependendo de como você estrutura o seu índice, porque o índice ele tem diversos tipos que você mapeia. Então, você tem o índice, lá dentro você tem os mapeamentos de tipos, e se você declara um campo como inteiro e começa a querer gravar string depois, ele rejeita a entrada. Então, a gente tem esse tipo de problema. Depois que você começa errado, é difícil voltar. A gente fez isso aí, uma ideia também para vocês, a gente colocou isso dentro do Elasticsearch. Tem um plugin lá dentro do Logstash que a gente colocou, não foi dentro do Elasticsearch não. Dentro do Logstash tem um plugin, a gente teve até que atualizar, e ele faz uma parada bem legal, que ele consegue já agrupar, você consegue colocar tipo uma regex nele lá, que tipo, faz um backup dos JSON no S3 e usa essa estrutura de pasta para ele poder guardar. Então a gente conseguiu configurar para todo JSON bruto que vai para o Logstash. Ele faz um... Ele explica. Ele faz um apêndice, manda tanto para o nosso Elasticsearch quanto para o S3. Tem duas saídas, né? Exatamente, usando essa estrutura de pasta agrupada por mês. Quando manda para S3, tu manda com compressão ou não? Não. Manda bruto, manda só bruto. Manda no bruto. Que a gente estava considerando de mandar bruto. Inclusive porque um problema que a gente está tendo agora é que o nosso repositório, né, no S3, o nosso bucket começou a crescer muito, então assim, está ficando gigantesco. E a gente está tendo algum certo tipo de dificuldade para remover manualmente, né? Agendar um processo lá, por exemplo, no S3 para jogar para o Glacier e apagar os arquivos antigos. Parece que é ruim você mexer diretamente no Elasticsearch. Esse esquema, ele guarda por mês e ano. Aí tem um detalhezinho que vocês podem ver também, que a gente tomou porrada durante muito tempo, é isso que eu descobri que, cara, tinha parte do log que a gente não podia mais aproveitar. Se você não tem um cara que entende que aquele arquivo é um JSON, ele manda para o S3 como se fosse um arquivo, e aí ele quebra no meio do arquivo. Então você tem um JSON, aí no meio do JSON ele quebra, e aí no próximo ele fica o JSON também cagado. Aí tem um codec que ele colocou lá do Logstash. Você lembra qual é o nome? Esse é o Grok? O codec é input JSON. Input JSON. Aí ele entende que é um JSON e faz certinho o Eu acho que a gente usava esse codec. Que a gente migrou do Logstash para o FluentD. Essa é uma pergunta, qual foi a motivação para trocar? Você já falou que eu cheguei agora. Então, uma das motivações era que, no caso do Logstash, a gente tinha que usar o Filebit para mandar. E a gente não queria mais ficar gravando arquivo em disco. Você podia ter usado o Logdrive, o Guelph. a gente usa o Guelph. Vocês usam Guelph? Eu tinha até visto uma configuração lá, por exemplo, na biblioteca de log para mandar. E aí a gente optou pelo FluentD, mandava direto. E uma dessas foi isso, né? Não gerar mais arquivo em disco, diminuir a quantidade, porque tinha o Filebit e o Logstash. E a outra também tinha um driver nativo lá para o Docker, o FluentD, para mandar direto. Bom, essa aqui é a arquitetura que a gente chegou. E a gente agora está querendo implantar esse novo processo de, além de mandar pelo Elasticsearch, mandar direto para S3, de forma que a gente não tem que ficar manipulando manualmente o repositório lá do Elasticsearch para fazer backup e restaurar depois. Bom, mas você acha que faz sentido, assim, você ter tanto... sei lá, não sei qual é o índice de perda, acho que deve ser muito pequeno, cara. De você ter, tipo, tanto o log todo indexado, quanto o log todo aberto. Não seria melhor, tipo, você ter ele todo aberto.
ou você ter ele todo, sei lá, em snapshot. No nosso caso, por exemplo, a gente estava até tentando, indo para essa parte, a galera já começou a fazer um laboratório com o Curator aí, mas se a gente colocar o Curator, acho que a gente deveria tirar o outro de jogar lá o JSON bruto pro S3, porque assim, no caso da Lio especificamente, bom, a gente não precisou olhar esse histórico de log inteiro, dificilmente. A ideia de agrupar por mês nas pastas S3 era justamente, caso tenha uma demanda para olhar um mês específico, eu conseguia subir um ELK sobre demanda para olhar essa pasta desse mês, esse ano. Tipo, olha essa pasta, pega todos os logs index aí, monta um ELK para mim, para eu poder fazer uma análise aí. Agora, se você já tem um snapshot, funciona bem a parada, não sei por que gravar um log bruto, ou se você já tem um log bruto... Então, o problema é o seguinte, que a gente só avalia nos últimos 7 dias, porque o nosso volume é bem alto. Então, para reduzir custo, a gente mantém só os últimos 7 dias. Quando tem algum problema em produção que a gente precisa investigar rápido, a gente consegue restaurar o snapshot bem rápido, sei lá, em 5, 10 minutos a gente consegue restaurar o snapshot, sei lá, do mês passado, se precisar. A ideia de guardar ele bruto é porque a gente está jogando ele indexado no S3. E junto desses logs que estão lá no S3, tem diversos metadados, que são informações do repositório, como é que esses índices estão organizados. Só que está começando a gerar um custo bem alto. E a gente falou, vamos jogar para o Glacier. Depois de um tempo a gente apaga do Glacier também. Mas, pelo que eu andei pesquisando, não parece tão simples. Você joga para lá, mas você apagar diretamente, sei lá, com um comando, ao invés de usar a própria API para apagar, não é muito bom, não é recomendável. Você pode usar nessa três uma funcionalidade que manda direto para o JSON. Você pode ligar uma trigger nas 3. Assim que a gente faz lá, depois de 30 dias, Mas aí, como é que vocês fazem com o log do Elasticsearch? 20 dias carregado, joga para C3 depois de um dia, depois de 30 dias na C3 joga por isso. Mas vocês apagam depois do repositório do S3? O Glacier diminui muito o custo, muito. Uma parada absurda quanto diminui. Porque a gente estava pensando em jogar porque eu estava indo na documentação e não recomendava se apagar diretamente o diretório. São Paulo. Em São Paulo não tem o Glacier. A Glacier é só lá. Aí deu ruim. Está pesquisando ainda para ver como é que vai resolver essa questão. Aqui, no freio de monitoramento, é um dos nossos dashboards do Kibana. Ele mostra aqui algumas operações que nossos produtos de recorrência têm feito. Então, tem um contador aqui, mostra a quantidade de recargas, número de erros que aconteceram, elegibilidade, tem alguns tipos de gráficos aqui diferentes. Apesar de ter algumas limitações, eu achei bem poderosa essa funcionalidade do Kibana, de você poder agrupar diversos itens, fazer busca, gerar gráficos. E a gente usa ela na nossa TV. Então, diariamente, a gente fica analisando o que está acontecendo. Se esse número aqui cai muito, a gente sabe que tem algum problema que está acontecendo em produção, para investigar esse número, quantidade. Por acaso, esse dia foi um dia que aconteceram bastante erros aqui. Eu digo que o Perrone voltou. Voltou, né, Deu? Cheguei. Aí já começou arregaçando. Aqui são alguns dos nossos índices que a gente armazena. Esse aqui, por exemplo, está com 36 GB de um produto nosso de um dia, está com 36 GB. Então, varia muito de aplicação para aplicação. Tem um outro projeto aqui que está com 20, outro que está com 12. Então, varia bastante. Isso aqui são os nossos 3 nós, no nosso cluster total de produção. Então a gente... O consumo de disco não está muito alto, de memória também não. A máquina está com bastante folga. A gente acabou de subir agora uma série de microserviços nesse cluster e ele está respondendo bem. Então as configurações que a gente teve que fazer de shard, de
de índice funcionaram bem, a gente não costuma ter mais problema com Elasticsearch. A sua meta é ter 7 dias de log de todas as aplicações que estão rodando aí dentro. Aí, Mas além dos nossos logs, a gente está recebendo os logs das outras equipes do Andar. então, tipo, claro, 7 o dias de controle todos e- os times que estão suportando. É isso aí. Como é que você separa seus índices? Eu sei que é por dia, mas cada equipe tem seu índice, ou então cada grupo de equipes tem um índice, como você vê Então a isso? gente tem separado por sistema, sendo que o sistema Mas pode se ser voltar vários microserviços. Pelo anterior, por exemplo, os nomes disso, Tem. né? Por domínio, vamos dizer assim, né? A gente tem um projeto aqui de boleto que tem diversos Tudo que é boleto tá microserviços. dentro. Tipo, claro, controle é um produto, ou controle é outro produto. A gente tem, por exemplo, o controle só a parte de recorrência que está no índice. A parte de adesão, por exemplo, está no outro É por índice. isso que você precisa se preocupar bastante com o documento, entendi. Então a gente separa bem, mas também a gente não cria um por microserviço que também dificulta você varrer uma transação de uma conta para outra. Né? O dia entra também no índice, né? O dia entra. Isso aqui é configurável, a gente colocou para facilitar a criação de snapshot, busca. Já aconteceu de alguma equipe abusar e começar a consumir de forma absurda o espaço? Já direto isso acontecia. Cadê rola aí? E aí, mas tipo, Desenrola aí. nesse caso, tipo, diminui aí, ou... Então, porque teve situações que era, sei lá, a equipe estava com algum problema em produção e aí ativava lá o nível de debug, o de trace, aí começava a logar absurdamente. Mas você não... Tipo, aqui a pergunta é uma coisa que a gente está sofrendo. Você bloqueia no momento que você indexa ou você deixa passar por alguma coisa? Não, a gente deixa passar. O problema aí é o processo aí. Porque ele está todo mundo junto e assim, até ele cair a gente consegue detectar antes, assim. A gente tem uma série de alarmes configurados que avisa a gente. Por exemplo, está com 90% do disco ocupado, aí a gente recebe um alarme no celular falando que está, a gente consegue detectar a Só mais uma tempo. pergunta, não tem nada a ver com isso. Eu estou vendo que vocês usam o XPack, então. A gente usa. Vocês, por acaso, habilitaram um alarme através de log? Tipo, passou de uma taxa de erro, daí alarma um bonitinho, alguma coisa assim? Não, para esse tipo de coisa a gente tem usado muito o New Relic, alarmar. Entendi. Não tem usado ele, a gente usa mais para monitoramento mesmo, né? Verificar. No Relic com o Pager Bunny, né? É. Tipo, no Relic tem os índices lá, aí tem toda aquela parte do Relic, que é igual a gente também. Tem a Uma coisa que a gente tem aqui também monitorando é o Datadog. O Datadog ele fica verificando, por exemplo, esse índice aqui está sem réplica, não está replicado. Aí ele vai e manda um alarme para a gente no Slack, manda por e-mail, celular, notifica espaço em disco, então a gente consegue. Mas nessa situação de uso excessivo de espaço, o que a gente faz é, por exemplo, se é algo temporário, beleza, a gente reduz talvez o número de dias que a gente mantém a retenção, ou se é algo que permanente, sei lá, porque aumentou às vezes o volume mesmo da aplicação, né? Aí a gente consegue aumentar o disco. No nosso caso lá chegou ao ponto de o clutch não aguentar mais. Então a gente tem que bloquear o cara. Entendi. Tirar do debug lá, mano. Ou então tá dando stack. Quando a gente começou com uma small, né? E 50 GB de disco. Hoje a gente está com 200 GB e um M4 large. Também outras equipes foram entrando no cluster, foram usando. Equipe de operações também começou a usar para fazer busca no Kibana, muita gente fazendo busca. Então realmente aumentou a necessidade de processamento. Não sei se a Elasticsearch tem limite de tamanho por índice, que aí já daria para dar uma... Existe um limite do tamanho de shard, mas o limite não chega nem a ser isso. É mais um limite, tipo assim, passou disso aqui vai começar a dar um pequeno ruim, entendeu? Que é a quantidade de memória da máquina. Entendi. Do shard, no caso. Mas aí você pode aumentar a quantidade de charge também, né? Pois é, você pode abrir mais shard, pode levar isso. Nessa sua arquitetura, você utilizou, como é que são suas máquinas? São super máquinas? Então, são 3 máquinas M4 large, que é equivalente a uma máquina com 2 processadores, 2 ports Xeon e 8 GB de RAM. Cada um. Cada um. Então, a necessidade de recursos não é tão absurda.
Não, porque a gente usa não. Inclusive, depois que a gente foi para a M4 Large, a gente não teve muito processamento alto, porque a gente sempre ficava encostando lá em 90% direto De processamento? de processamento, direto. E depois que a gente aumentou, dificilmente teve problema com processamento, memória. A gente tomava muito out of memory da JVM, que roda onde o Elasticsearch roda, porque estourava a memória e memória virtual é horrível para você fazer indexação. Você está consumindo local ou você tem... Desculpa, eu estou pegando agora. Não, Está tranquilo. tudo lá, está tudo na nuvem. Ou você está usando alguma coisa local e replicando na nuvem? Não, tudo na nuvem. Tudo na nuvem. A gente tem um cluster de aplicações, estão na nuvem também, e esse cluster manda para o outro cluster de Elasticsearch, que faz a indexação. E a gente tem um Kibana ali olhando. Por exemplo, se a gente tiver a necessidade de muita gente usando Kibana, a gente pode levantar um servidor só com Kibana, reduzido. Você deixou configurado aquele alto A gente usa, scale. isso, e na Amazon a gente tem o Autoscale Group, que está configurado para 3 máquinas. Então, se por alguma Está manual situação... o autoscale, né? Se a gente quiser aumentar, a gente aumenta Tem que apertar manualmente. o botão. Tem que apertar o botão lá. Isso. Tem. Se uma máquina morrer, ela sobe sozinha. Mas se, por exemplo, o nível de processamento chegar a 100% nas 3, ela não vai subir sozinha ainda, que a gente não Você configurou. acabou de acrescentar 10 aplicações novas. Daí você vai fazer. Isso, a gente colocou, acho que foram uns 7 microserviços mais ou menos novos, né? E a gente não teve tanta diferença assim, só no aumento do espaço dístico. A gente não notou muita queda de performance no resto. O Kibana, essas 3 máquinas tem o Elasticsearch, né? Aí o Kibana você roda numa Fica numa máquina só, uma pequenininha. mais malzinha. E o... Ah não, o Elasticsearch não tem, né? Fica o A gente Fluent usa o em cada Fluent máquina. ID Maneiro. também, então... a gente não fez configuração específica de master, só de indexação, de consulta, que você pode configurar o Elasticsearch para isso. A gente deixou tudo igual e tem funcionado bem assim, com essa configuração. Uma parada que, assim, eu não conheço muito bem com relação ao Elasticsearch, não sei se depois o Messias ia falar, mas a quantidade de campos ali, de fields ali que você coloca para indexar no seu log, né? Aquilo aumenta bastante o tamanho do seu index aí diário, né? Como é que vocês fazem lá? Tipo, todos os campos são indexados, é por isso que os logs são grandes, até para poder fazer grep em qualquer campo. Ou não, vocês têm que meio que uma política, falar, cara, o padrão vai ser isso, 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 e se você quiser indexar para algum campo, a gente faz outro esquema. É assim? A gente não sai logando tudo, mas não tem uma política rígida, mas assim, vai mais pelo bom senso mesmo. A gente olha, isso aqui é interessante, agora isso aqui não é, já teve caso de campo que é criado dinamicamente. E o Relic cria os campos dinamicamente, e aí, pô, ficava criando um monte de campo dentro dele. Aí vocês vão ignorando. A gente para de logar esse cara, geralmente a gente loga objetos nossos que são interessantes. Quando é coisa muito grande, não é tão interessante, a gente loga só campos específicos, né? Por exemplo, um MSDN, Vocês pensaram na ideia de, tipo assim, de você ter... Porque a gente está com esse problema também, que é tipo... A gente queria ter 7 dias de logs, assim, tipo, com todos os campos indexados, até porque fica mais fácil para a galera aqui de aplicativos ver o que está acontecendo no servidor. E talvez ter um outro com esse número de campos menor, assim, para poder ficar mais tempo, assim, fazer um grep mais difícil, né, mas só o time técnico vai fazer. Não sei se já pensaram em alguma coisa assim, chegaram Não, porque hoje a gente faz isso no nível da aplicação. A aplicação já loga assim. Mas poderia ser feito a aplicação logando tudo, e no nosso caso o Fluent ID, ele pode remover filtrar, e mandar para 2 lugares diferentes. Surgiu uma iniciativa desse negócio de fazer um grande Elasticsearch da empresa. Eu primeiro. ouvi um papo Só que sobre o que acontecia? Qual era o objetivo daquele Elasticsearch? Era fazer justamente o que o Application fez.
você ter o mínimo necessário de log para você saber, veio dessa aplicação, foi para essa, para essa. Quando começou a ter justamente isso, fala, você não pode logar tal coisa, não, tira a mão do meu log e eu vou botar no meu. É tipo uma bilhetagem, vamos dizer assim, né? Você vê tudinho e tal. Cara, eu quero poder buscar, por exemplo, CDN, por dia, por caramba, eu quero ficar batendo com pauta de plataforma, se eu vou botar no Não, verdade, isso é fácil. Não, eu digo aqui internamente mesmo, entendeu? Do tipo de você ter um log, um stack que você tenha mais no sentido de ter logs mesmo, e ali eu não precisava nem ter gráficos, índices, você ter olhando de uma maneira mais macro, tipo assim, beleza, e nos últimos 3, 6 meses aconteceu isso, entendeu? É verdade. Nesse sentido, entendeu? Mas aí teria que ser, a aplicação teria que logar tudo e lá de fora filtrar o que é interessante ou não. Sim, aí poderia ter o próprio Logstash, talvez, fazer esse router, geralmente a gente coloca tudo que a gente usa para buscar. Chegou perto? Esqueci que eu tô com a gente loga tudo que a gente usa como campo de busca. E também é que é interessante analisar de transação que está passando, né? Mas coisas que não são interessantes, tipo, queries SQL, essas coisas que a gente pode olhar no código e ver, geralmente não loga. Mais dados de entrada e saída. Bom, isso aqui eu já tinha falado. Isso aqui são alguns dos nossos números. Tem muito maneiro. 160 milhões, aí, quase 160 milhões de documentos, 390 gigabytes de dados no cluster. Mas é o total? É o total. Sendo que são só os últimos 7 dias de cada índice. São 1.600 chás, 166 índices. A gente pegou um pico aqui com a aplicação nova que a gente subiu de 20 milhões, embora eu não acredite muito nisso, mas 20 milhões de indexações por segundo. Por segundo? É uma informação do Kibana, eu não sei o critério que ele está usando para informar essa informação, mas... Eu tô vendo que eles têm muito... eu achei estranho, não sei se... Não sei se é o que chegou... Eu acho que melhor seria 20 mil. Não sei se é o que está chegando para ele, ele está aparecendo ao mesmo tempo. O número que aparece lá... De repente chega para ele, bota um pulo. O número que aparece lá é o que está chegando. É o que está chegando, né? Fica assim... Ih, caralho, tá buscando. Inclusive foi aqui, ó, index rating, eu ordenei aqui pelo... Tá chegando, mas não necessariamente. Não, está chegando indexado. É o que ele está indexando, não. Eu achei esquisito, 20 milhões é muita coisa por segundo. Né? Mas... Polêmica, hein? Os cases que eu tenho, acho que aqui no Brasil, o maior que eu vi foi 1,2 milhões. Bota a gente lá, né? Bota lá o negócio da parada lá. Se a parada tá certa, melhor que nós tem que investigar, é melhor. Porque eu também achei... didn't happen. Esse número aí já chega para trás do Google. né? Isso aí é pinto, pô. Perna de patrulha. Pode ser um problema no bug no Kibana, de repente, mas... O bug no Kibana, jogou pro Kibana. A derrota tá jogando lá Pessoal, direto. está configurado no Kibana e às vezes de repente tem que mudar de K para S ou para B, alguma coisa, né? Modificar isso. Não, é esse número mesmo aqui, eu copiei o número. Você 20 milhões por segundo. Até a unidade eu copiei. Posso até mostrar aqui depois. Todo respeito. A gente, como eu falei, são 3 máquinas M4 large com 8 GB de RAM. A gente tem 3 discos EBS de 200 GB. Tem 21 aplicações. Você deixou 7 dias de log por causa do espaço ocupado de disco? Isso. Justamente processamento. Mas algum time já precisou de mais do que isso? Tipo, eu preciso de 10 dias ou 20 dias? Já. Teve uma época que o Claro usava 30 dias, né? Então, a gente tem 2 meses. Por isso que eu sinto o meu também, porque você pode trocar a compressão do índice. Eu ia perguntar agora se você já pensou nisso. Já fez algum teste com isso, tá? Não, a gente não fez não. A gente fez isso por questão de espaço e também de performance também. Na época a gente estava com muito problema. E a gente viu que geralmente não usa mais de 7 dias. A gente só tem o caso de uma equipe que
precisa de 3 meses aproximadamente. Mas a gente criou um servidor à parte só para fazer isso. E aí a nossa ferramenta FluentD, ela manda para esse cluster normal e para esse outro, que é só uma máquina mesmo. Mas já está tudo gravado, então se ela morrer, a gente consegue instalar os índices. Já pensou em usar a nossa cloud? Não. Você tem acesso ao Expect todo todos os plugins, entendeu? Você tem backup automático, a gente gerencia você. E você pode lançar, a gente tem lá no Marketplace a imagem, que aí você lança dentro do seu grupo da Amazon, só que a gente Ah, entendi. Você já levanta a máquina na Amazon ou na MI, né? Aí a conta fica, a gente gerencia o software, só que a conta é sua, entendeu? Aí você tem acesso ao Expect, tem acesso ao suporte, né? Trabalho, Não, beleza, a gente... Vamos conversar aí, Parcerias. E como são 21 aplicações, essa aplicação é alguns microserviços, gravando direto nesse cluster paralelo. Das nossas ou de todo mundo? De todo mundo. Rodando. E 7 dias de retenção. 8, 10. Caralho, ele anda, Luciano. Bom, eu queria passar para vocês isso, a experiência que a gente teve aqui no Elasticsearch, teve diversos problemas, subiu muito a cabeça, cluster caía no final de semana, a gente tinha que acessar remotamente, consertar, acertar, mas hoje parece que a gente conseguiu meio que entrar nos trilhos. Eu só queria mostrar a questão lá do Kibana, se quiser dar uma olhada lá. Você tem acesso aí, na Red Dev? Não tem acesso aí. Ah, provavelmente não, né? Você não vai conseguir, não. Bom, posso tentar aqui. Bom, mas é isso, obrigado. Depois você manda um outro print. Moleque. Cara, obrigado aí, muito bom. Aí vamos dar uns 5, 10 minutos aí, se a galera quiser ir no banheiro, beber uma cerveja, daqui a pouco eu entro aí. Tem uns adesivos ali, ó. Pô, então nem precisava. Os adesivos me interessam. 5 horas da merda, né? Cara, 20 milhões é pra Não, eu achei muito absurdo aquele valor. Quando ele me mostrou, eu falei, isso deve estar errado. E quando ele me mostrou hoje, né? Eu falei, cara, isso tá esquisito. Não, porque a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, tem um cara com 2 milhões, ele faz um dele. A gente tem 6 só, e nem muito tanto assim. Esse número aí começa a chegar na galera. A galera que faz 70 terabytes de doce. Aí, mas esse número, cara. É do Magno. É do Magno, na verdade. Tem cabo de Cara, isso é um Magno, eu acho que não tem cabo de mas o meu tem, cara. É engraçado que eu tava falando com ele que o meu é de 2010. O meu tem quadrado de cabo de rede, mas não tem HDMI. São quantas equipes que usa o Elasticsearch aqui? Tipo, não só para você, mas para todo mundo. Eu acho que quase todo mundo usa, mas em níveis bem diferentes, assim, de uso, né? A equipe do Magno... O cluster ou Não, tudo. Eu diria que tem pelo menos 4 equipes diferentes. Todo mundo desse tamanho, maior ou menor? Eu diria que ali é menor, o PVV deve ser tão grande quanto, e as outras menores. tem uma iniciativa na empresa de fazer isso, só sendo discutido. Mas não é interessante, porque cada um tem um caso diferente. Cada um, eu quero alugar 50 gigas, eu quero alugar 2 documentos, eu entendo isso. Só que a pergunta é por quê? A gente, lá, nós temos 200 aplicações no cluster. Todo mundo loga na gente, independente de quem seja. E só combinou como que o cara tem que logar. E esse log baixa no JSON dentro do Logstash. E ele cria a aplicação com base no configurador. Então o cara só é obrigado a botar a aplicação e o campo dele. Só isso, cara. A liberdade que você quer.
É porque a gente tem umas equipes, algumas equipes são muito próximas, outras equipes são bem afastadas. E aí cada um meio que vai pegando um caminho, sabe? A gente queria usar o Elasticsearch da Amazon, que a gente não queria. Não, tem o da Amazon mesmo. O dele é complicado. Não, tem duas coisas diferentes. Tem o serviço da Amazon e vocês... Tem a nossa cloud, mas o deploy é na que é Amazon. na Amazon. É que nem o MongoDB também tem disso, né? Eles têm um serviço lá que... Só que não tem nada a ver com o serviço da Amazon. Exatamente, a gente não quis usar esse. Não, então não usa isso. O nosso, você pode fazer upgrade a hora que sai a versão nova. Você pode usar plugins, você pode mudar a configuração. Não tem nenhuma